Ora, muito boa tarde. Bem-vindos mais uma vez aos webinars de seguros. O meu nome é José Mendes e eu pertenço à Decisões e Soluções. Como falei no último webinar que nós falamos, que foi sobre seguros e sobre a poupança de seguros, lembrar-me que seria proveitoso o webinar de hoje ser um webinar. Não? Danilo. Muito bem, peço imensa desculpa, foi aqui um problema técnico. Pronto, como eu estava a dizer, meu nome é José Mendes e eu pertenço à Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Entretanto, como tem sido habitual, temos feito estes webinars sobre seguros. No último webinar falei sobre a poupança nos vários seguros. Portanto, deu-me a ideia de fazer um webinar relativamente ao PPR, porque o PPR é, no fundo, um instrumento de poupança, é um instrumento que é muito usado pelos portugueses. Portanto, iria hoje dedicar estes próximos minutos a falar sobre o que é um PPR e se é uma boa altura para fazer um PPR. Portanto, vamos começar então. Como todos sabem, um PPR é um plano de poupança-reforma, é um instrumento de poupança muito utilizado pelos portugueses porque lhe permite assegurar um complemento à reforma e uma manutenção do seu nível de vida. Todos sabemos que quando vamos para a reforma, o que nos é ressarcido é um valor muito inferior àquilo que nós estamos habituados a receber, portanto o nosso nível de vida acaba por diminuir. Desta forma o PPR seria muito vantajoso nesse sentido. Portanto, são produtos, o PPR é um produto financeiro que pode ter como alternativa também a existência de vantagens fiscais. O PPR também serve para dedução de IRS. Então, de seguida, o que eu vou tentar abordar é um pouquinho as vantagens de ter um PPR. Portanto, no meu entender, posso separar as vantagens em duas opções. Numa primeira fase, a vantagem do incentivo à compra, onde é através de uma dedução fiscal em sede de IRS. Quando quem constitui um PPR sabe que pode deduzir até 20% do valor aplicado. Isto está no artigo 21 do Estatuto de Benefícios Fiscais. A dedução é individual, quer o investidor seja solteiro ou casado. Apenas podem beneficiar desta dedução os residentes em território português que ainda não se tenham reformado. Portanto, quando um reformado já não pode fazer um PPR. Okay? Portanto, no que toca também à dedução, eu quis deixar aqui um bocadinho este quadro. A dedução tem limites, ok? E, portanto, a tabela em baixo dá essa informação. Tem a divisão da idade, portanto, se a pessoa que subscreve o PPR tem menos que 35 anos, portanto, a dedução máxima é sempre os 20%, neste caso, com uma dedução máxima até 400 euros para um capital investido de 2.000 euros. Portanto, não, ele pode investir mais do que 2.000 euros, mas o que estará a ser contabilizado é que para 2.000 euros terá uma dedução de 400 euros. Se ele investir 3.000 euros, a dedução continua a ser 400 euros. É o teto máximo. Okay? De 35 anos a 50, a dedução de 20% até um limite de 350 euros para um capital investido até um capital máximo de 1.750. Para mais de 50 anos, uma dedução de 20%, com uma dedução de 300 euros e o capital máximo investido de 1.500 euros.
Portanto, a outra vantagem prende-se com a vantagem da venda, ok? Porque se ao resgatar o PPR dentro dos critérios legais, terá uma taxa de imposto que será pelos lucros muito mais vantajosa do que com os restantes produtos da Forro. Portanto, o PPR também serve um bocadinho para depois, para ter ali uma aplicação que eu possa levantar antes do final do prazo. Para que esse resgate e para que essa tributação aconteça com a menor tributação possível, é importante que ele só seja levantado em determinadas situações. Portanto, para que a taxa de tributação dos ganhos de PPR seja baixa, o 8% mais ou menos da taxa efetiva de IRS, é necessário que o reembolso ocorra nas seguintes situações: através de desemprego de longa duração, de incapacidade permanente, de doença grave e de utilização para pagamento de crédito de habitação por hipoteca ou morte. Portanto, estas são as situações em que nós podemos ter um PPR e podemos fazer o levantamento do PPR sem ter penalização ou sem ter tributação ou uma menor tributação em sede de IRS. Por exemplo, nesta fase de pandemia, também está como uma dessas situações esporádicas em que podemos levantar um PPR sem ter, então, essa penalização agravada, porque todos os PPRs têm, principalmente nos primeiros 5 anos, uma penalização por levantamento antecipado e depois também tem uma penalização de IRS. Então a pergunta que acho que é unânime a todos é também como é que eu posso escolher um PPR? Portanto, um PPR são planos de longa duração e para quem está a preparar um rendimento mensal na idade da reforma. E esse é o conceito do PPR. Portanto, como habitual redução existe entre o fim do salário e o início da pensão, muitas famílias procuram este rendimento adicional que lhe permite manter o nível de vida. Acaba por ser um excelente complemento à reforma. A finalidade do PPR não é rentabilizar o dinheiro no curto prazo, mas este capital não estará à disposição sempre que desejar, ok? Portanto, o conceito do PPR é rentabilizar o dinheiro a longo prazo. Portanto, desta forma, eu dou duas sugestões, que são as duas sugestões que têm mais influência no mercado, que é o seguro PPR, okay, que é normalmente associado às seguradoras e companhias e bancos também, mas essas instituições também têm os fundos de PPR. Aqui a diferença entre um e outro. O seguro PPR é algo com capital garantido, com uma taxa de juros garantida já pré-estabelecida e informada todos os anos, enquanto que o fundo de PPR não tem capital garantido, portanto, mesmo as próprias taxas estão muito voláteis e têm muito a ver com o mercado, mas quem pensa fazer um PPR a longo prazo é sempre uma boa sugestão e, por exemplo, neste momento também é uma boa sugestão. Portanto, normalmente os fundos de PPR não oferecem a garantia de capital, era aquilo que eu estava a dizer, portanto há uma maior exposição ao risco, mas também há um maior retorno. Portanto aqui, no fundo, depois no momento de escolher, o cliente deve ver também a sua análise, a forma como gosta de ver o seu risco. Portanto tem aqui algo mais conservador, que tem menos rendimento, mas mesmo assim continua a ser um rendimento superior ao do banco, mas depois, por outro lado, tem uma outra solução que tem muito mais risco, mas que também acaba por ter uma vantagem muito maior. Portanto, eu agora também gostava de abordar o que nós devemos ter em atenção, então, quando escolhemos um PPR, isto seguindo a linha de como escolher o melhor PPR. Portanto, uma das primeiras coisas que nós devemos ter em atenção no momento de escolher o PPR é a tipologia, aquilo que eu tinha falado até agora, a questão de ser o seguro PPR, algo mais estável, ou o fundo PPR, algo mais volátil. É importante também nós analisarmos a comissão, portanto, existem duas comissões no PPR, é a comissão de subscrição, que é o valor que pode ser cobrado para subscrever o PPR, ou então sempre que eu faço reforços àquele PPR.
E depois também existe a Comissão de Gestão do Fundo, ok? Que é uma comissão que é diluída anualmente do fundo, que é para a equipa de gestão do PPR. Por exemplo, muitas vezes temos um PPR que tem uma rentabilidade de 8% ou de 9%, mas se tiver a comissão de gestão de 1%, portanto temos que retirar esse 1% ao rendimento bruto final. É também importante nós analisarmos as questões dos reembolsos e das penalizações, ok? Eu falei aqui inicialmente de algo mais geral, mas depois cada produto tem uma forma de reembolso, tem um prazo de reembolso e tem também penalizações associadas a isso, mas pronto, sabemos que há sempre aquelas situações em que são reduzidas as penalizações, como é a questão, pronto, da reforma, da situação de desemprego, da incapacidade e da doença. Todas essas questões são exceções a essas penalizações. Pronto, e depois também é importante estar preocupado com a otimização do meu PPR, e aqui tem muito a ver com uma possível transferência do PPR, algo que eu vou já abordar, portanto, deixo só aqui esta pulga, também essa questão. Portanto, no fundo, é sempre muito importante levar em atenção, quando estamos a escolher um PPR, perceber estas questões, a tipologia do risco, a comissão, os reembolsos de penalização e a forma que eu tenho de otimizar esse meu PPR a longo prazo. Entretanto, como é que eu devo ler então um PPR? Portanto, eu devo olhar para o documento do PPR e procurar palavras como subscrição, okay? Ver quais são as comissões, as percentagens de subscrição, ver também a questão do reembolso, ver a questão da tributação também, qual é o valor que me estará a ser tributado e o valor também que eu irei descontar para IRS, analisar, ver também a questão do perfil do risco, okay? Para ver se o PPR de risco alto ou de risco baixo, ver também a exposição do acionista, okay? A percentagem do fundo de investimento que está a ser gerido através de que participação bolsista, isto é mais voltado para o fundo para o fundo PPR, não para o seguro PPR. Portanto, a exposição também do obrigacionista e também a identificação da entidade que está da entidade gestora. Pronto, estas três finais são mais voltadas para o fundo PPR e não tanto para o seguro PPR. Ora, entretanto, aquilo que eu vos tinha falado, é possível transferir um PPR? Isto é uma dúvida que muitas pessoas têm e muitas vezes quando eu estou a propor a um cliente poder subscrever um PPR, muitos dizem, mas eu já tenho um PPR. Ok, portanto, mas o cliente pode ter um PPR e pode ter aqui duas opções. Ou faz um novo PPR, ou então pode realmente analisar o PPR que tem, ver as taxas que lhe estão a ser cobradas e qual o verdadeiro rendimento que ele está a retirar do PPR, e se ele achar que existe uma proposta muito melhor, então ele pode fazer. Portanto, sim, é possível fazer uma transferência de um PPR. Portanto, o que eu gostava daqui de salientar é que realmente essa transferência consiste, no fundo, em alterar a gestão do produto. Portanto, nunca se pode levantar o dinheiro tem que ser transferido de um PPR para o outro, ok? Porque senão, se eu levantar o dinheiro, terei que pagar a taxa de penalização pelo levantamento, portanto, não devemos fazer transferência. Portanto, essa transferência, eu posso transferir o meu PPR para para um produto da mesma entidade, também posso transferir para uma outra entidade, ou posso transferir a totalidade ou parte desse PPR, ok? Portanto, o que é importante, no momento em que eu quero transferir um PPR, tenho que ver realmente no mercado o que é que existe, e portanto eu devo identificar um novo produto, ok? Depois de identificar um novo produto, eu devo fazer um pedido de transferência à entidade onde eu tenho o PPR neste momento, ok? Informar que eu pretendo fazer uma transferência do meu PPR e dizer-lhe também a instituição para a qual eu vou fazer. Começo já a negociar com a nova entidade o PPR e dar-lhe a informação que será uma transferência, ok? Portanto, esse prazo, esse tempo, essa transferência dura normalmente cerca de 10 dias úteis, de salientar que essa transferência pode ter um custo máximo até 0,5 do capital a ser transferido, ok? Depois depende um bocadinho de entidade para entidade, mas
o custo poderá ser, o custo máximo é de 0,5. Entretanto, eu também gostava aqui de vos deixar uma dica, porque realmente esta é uma fase muito boa em que nós devemos transferir, em que nós devemos fazer um PPR. Portanto, é uma fase em que realmente há uma crise e é uma boa fase em começar a fazer alguma rentabilidade e sem dúvida que os PPRs acabam por ser benéficos. Sabemos todos que hoje em dia as contas à ordem, as contas a prazo dão taxas de juros muito baixas, portanto, muito próximas de zero. Neste momento existem PPRs com taxas de juros muito boas, mas a média posso-vos dizer que anda num 1%, portanto é sempre bom. Isto, o seguro PPR. Portanto, o fundo PPR acaba por ter taxas de juros muito mais elevadas, claro, tem também um risco muito mais elevado. Posso-vos dizer que neste momento, por exemplo, a Allianz tem um fundo PPR e até ajuda nessa gestão, tem uma entidade responsável por analisar aonde é que nós devemos aplicar o nosso dinheiro e vão-nos enviando um relatório de onde nós devemos transferir esse nosso investimento. Portanto, aquilo em jeito de resumo, devemos estar preocupados em realmente pensar em fazer um PPR, nem que seja 25 euros, portanto, é o mínimo, e é importante até a pensarmos na nossa reforma. Cada vez mais temos visto esta evolução e temos visto que a nossa retribuição acaba por ser menor e, sem dúvida, chegar ao final e ter ali alguns milhares de euros seria muito benéfico. Portanto, a minha sugestão é uma boa altura para fazer um PPR, seja ele com pouco risco ou muito risco. Lembrar sempre que o PPR é algo para pensar sempre a longo prazo, okay? Pode ser levantado em questões de emergência, desde que bem fundamentadas, mas pense sempre que o PPR como algo a longo prazo. Okay? E esse é mesmo o objetivo, portanto, há que reforçar há que reforçar esse investimento, portanto, e também deixo aqui esta atenção, portanto, no momento em que fizer o PPR, questione sempre quais são as comissões que lhe vão ser cobradas para esse PPR. Eu tenho por norma, sempre que faço um PPR, tento isentar ao máximo o cliente de comissões de subscrição, okay? Porque realmente se é uma poupança, o cliente deve poupar o máximo possível. Portanto, desta forma, eu penso ter abordado assim um pouquinho de forma geral o que é o PPR. Portanto, existe muito por onde explorar, mas também algo que poderemos falar depois. Eu iria abrir agora um bocadinho também a perguntas, porque realmente pode haver aqui também algo que eu não tenha dito e que seja benéfico. Portanto, estejam à vontade em fazer as vossas perguntas sobre PPR, se têm alguma dúvida, que eu irei responder. Entretanto, vão colocando aqui no chat para ver então quais são as vossas dúvidas. Então, ninguém tem dúvidas? Vá lá, escrevam aí alguma coisa. Ora, portanto, tenho aqui uma dúvida. Se tem valor mínimo? Sim, tem valor mínimo. Para mensal tem um valor mínimo de 25 euros e para valor anual, se eu não estou enganado, são 300 euros. Acho que como a maioria das pessoas pede. E para entrega única, também podemos fazer um PPR para entrega única. E esse valor 150 euros. De que forma, tem aqui outra pergunta, de que forma o PPR ajuda no IRS? Pronto, como eu vos tinha falado e mostrei-vos também, e até posso puxar para trás aquela tabelinha que eu vos tinha mostrado, a forma mais fácil de vocês perceberem de que forma é que isso vos pode ajudar em IRS, tem aqui os valores, vocês têm que ver a idade de quem está a fazer o PPR, lembrar que
o casal pode fazer um PPR cada um e tem os dois a dedução, ok? Dedução até 20%, e tendo em conta a idade, pode ter um investimento ou 1.500 euros ou 2.000 euros ser o suficiente para vocês terem a dedução máxima. Muito bem. Outra pergunta. O PPR pode ser feito em qualquer dia e onde nas vossas instalações? Sim. O PPR pode ser feito a qualquer dia. Pode, sem dúvida, recorrer às nossas instalações. Pronto, nesta fase percebemos que realmente há um pouquinho mais de distanciamento. Estamos sempre disponíveis também via meio digital, onde eu faço o preenchimento de toda a proposta, entretanto depois mando, o cliente assina, devolve e faz-me chegar também alguns documentos, como o cartão de cidadão e o comprovativo de NIB, e o PPR é subscrito. É muito fácil, muito rápido estar a subscrever um PPR. Tem aqui uma nova pergunta. Se não depositar algum mês, tem alguma penalização? Não tem nenhuma penalização. Portanto, não é... Pode acontecer de chegar lá um mês e de não ser feito o débito, ou querer cortar o débito. Portanto, não tem nenhuma penalização. Deve informar que quer alterar ou que não quer colocar mais, okay? Mas não tem penalização. Em todo o caso, a companhia também pode sempre enviar um e-mail a relembrar que aquele débito não foi feito e dar a possibilidade do cliente em poder ainda refazer aquele reforço, ou então, se não quiser, pode esse mês não fazer o reforço e nos meses seguintes ir fazendo. Portanto, não tem qualquer penalização. Nova pergunta. Quanto me rende o PPR? Neste momento anda em torno de 1% ano, okay? Com o garantido de 0,5% nos anos seguintes. Mas em cada anuidade a companhia informa qual a taxa para o novo ano. Portanto, não é muito, mas é sempre algo muito bom. Portanto, tem aqui uma nova pergunta. Posso levantar o meu PPR na atual situação de crise? Sim, pode. Pode levantar esse PPR. Deve estar no fundo, argumentar qual o motivo que leva, okay? Tem que ser um argumento válido, para também reduzir a penalização que lhe será cobrada, mas pode ser levantado o PPR sem qualquer problema, até porque foi informado isso mesmo, de que os PPRs estariam dispostos e havia também, por parte de quem gera os PPRs, havia uma maior abertura para que os PPRs fossem levantados para ajudar os clientes a poderem levantar e terem aqui realmente um valor adicional para os ajudar. Portanto, pode sim. Muito bem. Perguntas? Mais perguntas? Alguém tem? Não sei se esclareci, se tenho sido esclarecedor no que tenho perguntado. Portanto, deixem informação se tenho sido esclarecedor ou não, ou se ainda querem ver mais esclarecido alguma coisa, caso não tenha sido muito claro. Penso que sim, pelo menos acho que estão a dizer que estão esclarecidos. Portanto, mesmo assim, caso tenha ficado alguma dúvida, eu espero ter tirado todas as dúvidas, como é lógico, mas também caso tenha ficado alguma dúvida, eu deixo-vos aqui os meus contactos, ok? José Mendes, tem aqui o meu número de telemóvel e também o meu e-mail. Será um gosto muito grande poder-vos ajudar neste momento e poder-vos ajudar a encontrar realmente aqui uma solução de poupança. Acreditem que é uma altura boa para fazer um bocadinho de esforço e pôr um dinheiro de lado, por mais pouco que seja. Portanto, estamos a falar de cerca de 20 a 25 euros mês. E é sem dúvida importante, porque imagina, e esperamos que isto não volte a acontecer, imagina que daqui a 10 anos existe outra crise. Portanto, um PPR sem dúvida pode ser algo que nos vai desafogar nesse momento. Se realmente não acontecer nada, temos um valor muito bom para quando chegarmos ao momento da reforma poder ser um complemento grande à nossa reforma. Portanto, desta forma eu despeço-me e em meu nome e em nome da equipa da Decisões e Soluções Guimarães Quintana, esperemos que todos estejam bem, esperemos que estejam a voltar aos poucos ao vosso trabalho, que estejam a retomar a vossa vida diária e, portanto, podem contar sempre connosco para todas estas situações. Teríamos todo o gosto em vos ajudar, tanto em seguros, crédito
ou na parte imobiliária. No que me toca a mim é a parte dos seguros, portanto terei todo o gosto em vos ajudar a rever todos os vossos seguros e encontrar boas soluções. Portanto, fiquem bem, tudo bom para vocês, até uma próxima oportunidade.